Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar a resolução de algumas questões da Olimpíada Brasileira de Química. Já que vocês vão fazer a Olimpíada Piauiense, esse vídeo já vai ajudar vocês na resolução das questões da prova e também como revisão dos conteúdos que vocês têm visto. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: considere os gases nitrogênio, oxigênio, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e óxido nitroso. Supondo que esses gases se comportem como ideais e estejam nas mesmas condições, marque a alternativa que apresenta os gases em ordem crescente de densidade. E aqui temos as alternativas. Estão nos dadas algumas informações que vão nos ajudar a resolvê-lo. A primeira informação, ele diz que os gases que a gente tem que considerar que os gases se comportem como ideais e que estejam nas mesmas condições. O que isso quer dizer? Quando ele diz que os gases se comportam como ideais, a gente pode relacionar algumas propriedades dele, como pressão, volume e temperatura, por meio desta equação, que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, essa é a equação que relaciona as propriedades dos gases ideais, as propriedades físico-químicas dos gases ideais. A segunda informação, ele diz que a gente tem que considerar também que que os gases estejam nas mesmas condições. O que isso quer dizer? Significa que a pressão, o volume e a temperatura de todos os gases que ele deu são iguais. Então, a pressão do gás nitrogênio é igual à pressão do gás oxigênio, que é igual à pressão do óxido de nitrogênio, que é igual à pressão do dióxido de nitrogênio e que é igual à pressão do óxido nitroso. Da mesma forma, o volume de todos os gases tem o mesmo valor, são iguais, e a temperatura também. Consequentemente, o número de mols de todos os gases também é igual. O R é a constante universal dos gases, ela não muda, então ela é sempre o mesmo valor, independentemente da questão ou da situação que for colocada. A informação mais relevante para a gente verificar aqui nessa questão é a de que o volume de todos os gases são iguais. Por quê? Porque a gente pode relacionar o volume e a densidade por meio desta equação, que é a equação ou fórmula da densidade. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como a gente pode ver, densidade e massa são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a massa, maior a densidade. A gente já sabe que o volume de todos os gases é o mesmo. Então a gente pode comparar, porque o que a questão pede é que a gente coloque os gases em ordem crescente de densidade, que a gente compare a densidade dos gases. Como o volume é igual e a gente sabe que massa e densidade são diretamente proporcionais, a gente pode comparar os gases em relação à massa deles. Para isso, a gente precisa calcular a massa molar de cada um dos gases. Como é que faz isso? Ora, a partir da massa molar dos elementos que compõem os gases. Aqui, todos esses gases, ou eles têm somente nitrogênio e oxigênio. Pela tabela periódica, a gente sabe que a massa molar do nitrogênio é 14 gramas por mol e a massa molar do oxigênio são 16 gramas por mol. Então, a partir da massa molar desses átomos, a gente calcula a massa molar das substâncias compostas por esses átomos. Então, aqui no caso do gás nitrogênio, que é o N2, a gente tem, né, que é 2, que é o número de átomos de nitrogênio nesse gás, vezes 14, que é a massa molar dele, dá 28. A gente faz da mesma forma para todos os outros gases. Aqui o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, vezes 16, que é a massa molar dele, dá 32. Aqui, no caso do óxido de nitrogênio, né? Tem um átomo de nitrogênio, que é 1 vezes 14, mais um átomo de oxigênio, 1 vezes 16, que dá 30 gramas. Se a gente considerar um mol, né? Vamos considerar aqui como se fosse um mol. Então, 30 gramas. 30 gramas.
O terceiro gás, que é o dióxido de nitrogênio, a gente tem um átomo de nitrogênio, 1 vezes 14, e dois átomos de oxigênio, dois átomos, 2 vezes 16, que dá 46. E por fim, o óxido nitroso, a gente tem dois átomos de nitrogênio, 2 vezes 14, mais um átomo de oxigênio, 1 vezes 16, que dá 44 gramas. Então, colocando, como eu disse, né, a gente pode comparar a densidade desses gases a partir da massa deles, porque o volume deles é igual, e a densidade é a massa sobre o volume. Então, fazendo a comparação, a gente pode colocar eles em ordem crescente de massa, que será a mesma coisa que colocá-los em ordem crescente de densidade. Então, a gente tem que o N2 com 28 gramas, que é o que tem menor massa, depois vem o NO com 30 gramas, depois o O2 com 32 gramas, depois o N2O com 44 gramas e depois o NO2 com 46 gramas. Então, essa é a ordem crescente de densidade desses gases. E a resposta certa é a alternativa A. Vamos agora à segunda questão, que diz o seguinte: as curvas A e B representam a variação de temperatura de duas amostras inicialmente sólidas durante um processo de aquecimento. Sobre as curvas apresentadas, é correto afirmar que, e aí temos 5 alternativas. Antes de ler as alternativas, vamos analisar primeiramente o gráfico. Aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, nós temos a temperatura em graus Celsius e no eixo X, o eixo das abscissas, temos o calor em caloria por grama. E aqui temos a curva A e a curva B. Vamos analisar aqui a curva da amostra B em vermelho. A gente pode perceber que existem dois momentos, aqui que foi nomeado de X e de Z, em que o gráfico fica reto, horizontalmente reto. Então, essa característica de gráficos em curvas de aquecimento representa o momento em que a substância está passando por uma mudança de fase. No caso aqui, essas substâncias inicialmente estavam no estado sólido, não é? Como a questão disse. E aqui, nesse momento, ela está passando do estado sólido para o estado líquido, o que é chamado de fusão. Então, nesse instante aqui no gráfico B, a temperatura não varia. Então, se você pegar qualquer ponto aqui desta pequena linha reta aqui em X, você vai ver que a temperatura vai ser igual. Aqui, ó, no gráfico, no eixo da temperatura, não vai alterar. Então, isso caracteriza uma mudança de fase. Neste caso, é fusão. E a temperatura na qual esse processo de mudança de fase ocorre é chamado de ponto de fusão. E aí, quando se completa a fusão, aqui nesse finalzinho aqui, inicia novamente o aquecimento, a alteração da temperatura da amostra, até chegar a um ponto em que ela começa a mudar de fase novamente. Então, agora aqui ela estava no estado líquido e passa a mudar para o estado gasoso. Ou seja, ela atinge o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual ocorre a ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso da substância. Esses dois momentos aqui, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, essa característica em que o ponto de fusão não varia, nem o de ebulição, né, em que os momentos em que ocorrem as mudanças de fase, a temperatura não varia, é comum, é característico de substâncias puras. Então, vamos comparar agora aqui a curva B com a curva A. Os momentos X e Z, que são os momentos de fusão e ebulição, eles não são retos, eles são inclinados. E isso é característico de misturas de duas ou mais substâncias, enfim. Isso acontece porque uma substância interfere na temperatura de fusão e ebulição da outra. Então, por isso, a mudança de fase não ocorre em uma temperatura específica, mas ocorre em uma faixa de temperatura. Então, se você observar, se a gente pegar aqui um ponto no início da fusão, por exemplo, e no final da fusão, a gente vai ver que estarão em temperaturas diferentes. Então, não vai ter um ponto de fusão específico.
Então, de cara, a gente já pode dizer que a curva da substância B, a substância B, né, que tem essa curva aqui em vermelho, é uma substância pura e que a substância A, é uma mistura. Então vamos ver quais alternativas nos dizem isso. Que é a alternativa A. A amostra A consiste de uma mistura e B de uma substância. Correto, né? Realmente foi o que a gente acabou de ver. Então vamos deixar essa segunda parte aqui para ver depois. Vamos ver aqui o que diz a letra B, a primeira parte da letra B. A amostra A consiste de uma substância e B de uma mistura. Não, é justamente o contrário. A letra C. A amostra A consiste de uma mistura e B de uma substância. Sim, também está correto, né? A letra D. Para a letra D. A amostra A consiste de uma mistura azeotrópica e B de uma substância. Bem, a gente sabe que a letra A é uma mistura e que B é uma substância. Mas será que que a substância A é uma mistura azeotrópica? A gente vai já ver. E a letra E, ela diz que a amostra A consiste de uma mistura eutética e B de uma substância. Então, novamente, né, a gente sabe que A é uma mistura, mas será que ela é azeotrópica ou eutética? E para isso a gente tem que saber o que é uma mistura azeotrópica e o que é uma mistura eutética. E eu trouxe aqui a definição para a gente. Uma mistura azeotrópica, misturas azeotrópicas se comportam como se fossem substâncias puras no processo de fusão. Ou seja, no processo de fusão, a temperatura não iria variar. Então, aqui seria uma linha reta, aqui no caso de A, né? Era para ser reto. E aqui, no processo de ebulição, era para ser sim inclinado, porque senão não seria uma mistura. Então, aqui no caso do A, ele não é uma mistura azeotrópica. E o que é uma mistura eutética? No caso da mistura eutética, ela é justamente o contrário da azeotrópica. Elas se comportam como se fossem substâncias puras no processo de ebulição. Ou seja, durante a ebulição, a temperatura não iria variar, então a curva, o gráfico da substância, de aquecimento da substância, seria uma linha reta no momento da ebulição e na fusão seria inclinado. Só que o que acontece em A é o que? Ela é inclinada, ela tem alteração de temperatura tanto na fusão quanto na ebulição. Então, a substância A não é nem uma mistura azeotrópica nem uma mistura eutética. Ela pode ser o que a gente chama de uma mistura comum, certo? Então, a letra D e a letra E estão erradas. Vamos ver o que diz. Aí sobrou o quê? Só a letra A e a letra C. Vamos ver o que diz a segunda parte da alternativa. Ela diz assim: o calor necessário para vaporizar toda a amostra A é menor que para a vaporização de B. Então, vamos ver. Olha, reparem que aqui, né? Aqui é o final do processo de vaporização. Então, aqui é quando toda a amostra saiu do estado líquido para o estado gasoso. Então, se eu tracei aqui essa linha azul, e a gente pode ver que foi necessário essa quantidade de calor aqui, ó, iniciou aqui até aqui, essa quantidade de calor para tornar toda a amostra A um gás. E aqui no caso de B, ó, foi necessário mais calor, aqui é onde termina a vaporização de B, foi necessário muito mais calor para transformar a amostra B em gás. Então, no caso aqui, ó, realmente foi necessário menos energia, menos calor para a vaporização de A do que para a vaporização de B. Então, o calor necessário para vaporizar toda a amostra A é menor que para vaporizar toda a amostra B. Então, a letra A é a correta. Mas vamos ver a C. A C diz o quê? O calor necessário para vaporizar toda a amostra A é maior que para a vaporização de B, que é errado, né? Que é justamente o contrário. Então, eu preciso de menos calor para vaporizar do que para vaporizar B. Então, a resposta certa é a letra A. Então, vamos à terceira questão. Terceira e última. O reagente ácido nítrico, denominado como concentrado, pode ser adquirido como uma solução aquosa com fração mássica percentual igual a 65% e densidade de 1,39 gramas por ml. Considerando essas informações, indique o volume em mililitros desse reagente
necessário para o preparo de 1 litro de uma solução aquosa de concentração de 0,5 mol por litro. Então, só explicando rapidinho o que é que o autor da questão quer, é o seguinte: a gente tem uma solução aquosa de ácido nítrico, ou seja, uma solução de ácido nítrico com água, e aí a gente vai usar essa solução para preparar outra solução, sendo que essa nova solução diluída, né, vai ter concentração de 0,5 mol por litro. Só que as informações que ele nos deu a respeito da solução inicial foi em massa. Então, o que a gente tem que fazer é converter essa quantidade de mols para massa. Em um vídeo anterior, eu mostrei para vocês como é que faz isso por regra de 3. Aqui, a gente vai fazer essa relação por uma formulazinha. Mas o que que eu preciso, qual é a outra informação que eu preciso para poder converter a quantidade de mols para massa? Eu preciso da massa molar do ácido nítrico. Então, para isso, eu também preciso saber a fórmula molecular do ácido nítrico. Então, eu já coloquei aqui. A fórmula molecular do ácido nítrico é HNO3. Então, sabendo a massa molar dos átomos que compõem o ácido nítrico, eu posso encontrar a própria massa molecular do HNO3, do ácido nítrico. Então, a massa molecular do hidrogênio é 1. Deixa eu mostrar logo esse ponteiro. Certo. A massa molecular do hidrogênio é 1, a massa molecular do nitrogênio é 14 e do oxigênio é 16. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, eu multipliquei por 3 e eu vou ter 48 gramas por mol de oxigênios dentro dessa molécula. E aí, somando todas as massas moleculares encontradas, eu encontro a massa molecular do ácido nítrico, que é 63 gramas por mol. Então, como eu disse, a gente vai utilizar esta formulazinha. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Como eu tenho o número de mols e a massa molar, e o que eu quero é a massa, eu reorganizo essa equação e eu vou ter que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Então, faço as substituições. O número de mols é 0,5 mols vezes a massa molar, 63 gramas por mols. Posso cancelar a unidade mol que está multiplicando com a unidade mol que está dividindo. Posso simplificar uma com a outra. Então, eu vou ter que a massa é o produto de 63 vezes 0,5, que dá 31,5 gramas. Então, essa é a massa de HNO3 correspondente a meio mol, certo? Só que a questão nos diz que a massa de HNO3 corresponde a 65% da massa total da solução. Então, eu preciso agora encontrar a massa total da solução. Eu posso fazer aqui uma regra de 3. Então, 31,5 gramas equivale a 65%, que é a massa do HNO3, e 100%, que é a massa total da solução, é a incógnita que eu vou achar, que eu chamei aqui de x. Então, eu faço o produto dos meios pelos extremos e encontro que 65x é igual a 100 vezes 31,5. Então, respondendo para x, né, x vai ser igual, aqui já multipliquei, 31,5 vezes 100, 3.150. Aqui 65 está multiplicando e passa dividindo. Então, 3.150 dividido por 65, que dá 48,5 gramas de solução. Então, essa é a massa total da solução. Só que a questão que é o volume total da solução que eu vou retirar e não a massa. Mas o que é que eu tenho que vai me ajudar a encontrar esse volume? Bom, eu tenho a massa da solução, a densidade da solução. Então, qual é a fórmula que relaciona massa, densidade e volume? Ora, é a própria equação da densidade. Densidade é a massa sobre o volume. Então, como que eu quero encontrar? É o volume, eu já tenho a densidade e a massa, eu posso reorganizar essa equação, coloco que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Substituindo os valores, volume igual a 48,5 dividido por 1,39. Então, o volume
que eu vou retirar da solução inicial para diluir e formar a minha nova solução com concentração de 0,5 mols por litro, vai ser 34,9 ml, ou seja, a alternativa A. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp. Enfim, esse aqui é meu Instagram, se vocês quiserem seguir e tal. E façam a inscrição na Olimpíada, porque é muito importante. Vocês não vão pagar nada para fazer e tal. Mesmo que vocês achem que tenha algum. Vocês acham que não vão conseguir, ou que algum colega de vocês seja superior a vocês com relação ao conhecimento em química, enfim, façam. É sempre bom você fazer, mesmo se você não gostar, não tem problema. Bom que quanto mais experiência você adquirir, melhor. Vocês já estão no segundo ano, aí já estão perto de fazer o Enem. Quanto mais experiência vocês tiverem com esse tipo de prova, melhor para vocês, certo? Então, tamo junto. Qualquer coisa, é só me chamar.